Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor, ao seu comando e inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver 7 parágrafos onde que está falando sobre apóstolos, igreja e os apóstolos. Hoje é o terceiro parágrafo, nós vamos falar sobre a igreja apostólica. É o parágrafo 857. A igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em um tríplice sentido. Ela foi contínua, sendo construída sob o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Vamos ler a palavra? Eu vou ler o 19 até o 22. Efésios capítulo 2, do versículo 19 até o 22. Então aqui está dizendo para nós o catecismo que ela foi e continua sendo construída sobre os fundamentos dos apóstolos. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então vamos parar um pouquinho aqui. Então assim, como que ela foi constituída sobre os fundamentos dos apóstolos? Sobre a tradição, sobre o que eles traziam de Jesus. Então nessa unidade perfeita com Cristo, junto com eles caminhavam, onde que eles andavam os 12 assim unidos, no mesmo pensamento, onde a gente vê que eles levam Paulo, eles levam até Pedro ali o que estava acontecendo para resolver algumas coisas que aconteciam já dentro da igreja de Cristo, que essa unidade no mesmo pensamento, onde que eles falaram sobre a circuncisão. Então assim, tudo isso a igreja foi debatendo, a igreja foi caminhando, tudo voltando o olhar movido pelo Espírito Santo para Jesus. Então o Espírito Santo vos falará tudo que sobre mim. Então é este agir que a igreja sempre procura estar unida a Cristo em tudo. Tudo que for fazer dentro da igreja tem que ser o direcionamento de Jesus. Então é este direcionamento dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo do Senhor. É nele também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Então aqui está bem claro, A estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus é a nossa igreja, a nossa casa, onde nós encontramos o Senhor. E nela está, dentro desse templo santo, está a presença do Senhor. E nesse edifício, harmonicamente disposto a levantar até formar um templo santo do Senhor. É nele também que vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito. Então é nesta ação, neste entendimento, a Igreja de Cristo. Testemunhas escolhidas e enviados em missão pelo próprio Cristo. Então é uma testemunha escolhidos e enviados em missão pelo próprio Cristo. Os apóstolos foram escolhidos pelo nosso Senhor. Ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito que nela habita, o ensinamento, o depósito precioso, as salutares, palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Então tudo isso é guardado dentro da Igreja de Cristo. Ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos, até a volta de Cristo, graças aos que eles sucedem na missão pastoral, o colégio dos bispos, assistido também pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas os guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. Quero parar um pouquinho aqui antes de terminar o nosso parágrafo. Me veio assim, quando Jesus pede para Pedro ser o pastor, ele fala assim, logo depois do segundo encontro, que eles estavam lá na praia, eles estavam pescando, Jesus estava na beira lá esperando eles, que serviu a eles o peixe. Logo depois Pedro conversa com Jesus e ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes, E Pedro, sim Senhor, claro que eu te amo. E aí o que ele fala? Apacenta as minhas ovelhas, Então é este, o pastor eterno, vós não abandonais o rebanho,
mas os guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representante de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, irmãos, Pedro era a cabeça visível de Jesus aqui na terra. E assim é o nosso Papa. O Papa é a cabeça visível de Jesus, onde que ele se coloca ali, né, representando entre os apóstolos a presença viva de Jesus. Por isso que tem tudo assim, um agir de Deus, os apóstolos, os escolhidos, onde que Pedro ali, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, então a pedra angular é a presença viva do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, a igreja de Cristo é a igreja católica, apostólica, romana, que nós temos essa graça muito grande, mas isso traz para nós a salvação. A igreja está aqui para nos orientar, está aqui para ser esse alicerce, essa fonte segura, a presença viva do nosso Senhor. Mas a salvação depende de mim. Eu quero fazer parte da igreja de Cristo, eu quero me unir a ela, eu quero viver os sacramentos, eu quero viver a graça no meu coração. Lógico, se eu viver os sacramentos, eu vou comungar, eu vou confessar, vou estar em estado de graça. Então, quando me uno a Cristo, me uno à igreja dele, eu estou em estado de graça. Então, irmãos, não é que a igreja salva, como nem diz outro, a igreja está a salvação, onde que nos orienta, onde que nos conduz, mas se eu não fazer por merecer, a igreja não vai me salvar. Mas ela sim me leva o caminho da salvação, ela me conduz, e se eu uno ao querer de Cristo, dentro da igreja de Cristo, na igreja católica, apostólica, romana, vivendo os sacramentos, vivendo as graças, vivendo a obediência, eu vou estar em estado de graça. E se eu estou em estado de graça, estou fazendo o que Jesus nos pede, né? Aqui nessa palavra, em Efésios 2, versículo 19. Consequentemente, já não sois hóspedes, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que nós possamos fazer parte dessa família de Deus, conscientizando que a igreja é apostólica, é o nosso título de hoje. Que Deus nos abençoe. Rezemos um Pai Nosso por todos os sacerdotes, pelo Papa, pelos nossos presbíteros, nossos padres, e assim por todos aqueles membros da Igreja de Cristo. Os nossos diáconos também, que nós temos aqui, né, para estar já daqui uns dias, né, os nossos diáconos novos, vamos rezar por eles, né, que é o seu Rubens, o seu José e o seu Brás, né, sempre a gente está em oração, temos que rezar pelos irmãos, porque eles estão à frente ali, e como quem está à frente, o inimigo ele tenta derrubar. Então vamos rezar por todos os sacerdotes, por todos esses que estão à frente, que nos conduz, para que eles recebam sempre a graça do agir do Espírito Santo, da presença de Deus, para que nós possamos fazer parte junto com eles dessa família de Deus, com os cidadãos dos santos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, que Deus abençoe.